Bandes, soluções de financiamento para o desenvolvimento em rede. Olá, bem-vindo a Mercados e Negócios, que hoje entrevista o superintendente estadual do Sebrae aqui no Espírito Santo, José Eugênio Vieira. Nós vamos conversar sobre a situação das micro e pequenas empresas nesse momento de crise. Superintendente, obrigado por sua presença aqui em Mercados e Negócios mais uma vez, né? Nós que agradecemos pela oportunidade. José Eugênio, as micro e pequenas empresas são as que mais empregam no país, mas também são as que mais sofrem nesses momentos como esse que a gente está vivendo, um momento de crise. O Sebrae diz que é o parceiro dos pequenos negócios, né? Especialista em pequenos negócios. Como é que vocês estão trabalhando para ajudar essas empresas a manter os empregos e manter esses negócios vivos? Roberto, na verdade, as micro e pequenas empresas, elas são responsáveis por 99% dos estabelecimentos aqui do Espírito Santo e no país 96%. Quando você me faz essa pergunta, vamos rememorar 2008, 2009, na crise mundial, principalmente atingindo sobremaneira o Espírito Santo, que a nossa economia é muito voltada para o mercado externo. Nós trabalhamos muito com commodities e todos os cenários que eram feitos eram muito assustadores em função de que caiu sobremaneira essa atividade. Se você se lembrar bem, quando você tem 25, 30 navios ali na orla da Praia da Costa, naquela época caiu para 2, 3. Assustava a gente. E as micro e pequenas empresas, acredite se quiserem, foi o que sustentou a economia do Espírito Santo. Você vê o grau e a pujança que tem essa representatividade. Nós passamos essa crise sem senti-la na plenitude em função de que esses estabelecimentos continuaram com as suas atividades, gerando a nossa economia de uma forma que desse esse equilíbrio. Agora veio essa crise, que já era antecipada, esperada por todos nós, e mais uma vez, como lá atrás, quando você faz um balanço de empresas que fecharam, empresas que nasceram novamente, eu trouxe um dado aqui desse ano, da Junta Comercial do Estado, foram criadas esse ano aproximadamente 6.000 e tantas empresas e fecharam 2.000 e poucas. Nós temos um saldo positivo de 4.000 empresas. Você fala assim, mas de onde que vieram essas 4.000 empresas? Que a gente anda na rua e está vendo portas sendo fechadas. É que quando você tem uma crise, que você tem desemprego, há uma tendência natural de quem recebe as indenizações, por uma questão de sobrevivência, procurar criar o seu próprio negócio. E aí é que mora o perigo. Porque, em termos de estatística, você tem um número favorável. Mas, em termos de operacionalidade, uma vez que as estatísticas demonstram também que, com menos de 2 anos, a maioria das empresas fecha. Nós temos uma característica diferente também, que aqui no Espírito Santo nós somos o 6º que menor mortalidade. Se esses futuros empresários, sejam eles empreendedores individuais, que é aquele que é o dono mais um, ou sejam micros e pequenas empresas que eles venham criar, se não fizer um plano de negócio, se não fizer um estudo muito bem feito, se não fizer um planejamento, eles vão entrar nesse rol dessa estatística, fatalmente. Então, nesse momento, precisa de muita cautela. Ao escolher um investimento, um negócio para você atuar nessas situações, é importante também que esse indivíduo goste daquilo que ele vai fazer. Porque se o empresário abre simplesmente para uma questão de sobrevivência pessoal, e se ele não tomar esses cuidados, ele está fadado a ter insucesso. Quer dizer, então, você está dizendo que a crise tem esse lado de gerar novos negócios por conta do desemprego. Pega a indenização, vai lá e abre. Só que é preciso que o empresário, o empreendedor aí, tenha cuidado para saber como tocar o seu negócio. Porque não é só pegar a indenização e investir numa carrocinha de cachorro-quente ou de churrasquinho que vai dizer que é o empresário que vai ter sucesso. Quer dizer, tudo... Aí que o Sebrae entra. O Sebrae entra na hora de preparar esse empresário. Vou dar mais um dado também. A indústria nacional está em crise. A indústria do Espírito Santo, ela passou por alguns problemas também. Mas são setores segmentados, construção civil, algumas áreas mais específicas. De janeiro até julho, a nossa indústria cresceu 17,2%.
que é uma das poucas, juntamente com o Paraná, se não me falha a memória, que estão tendo esse tipo de desempenho. Óbvio que no conjunto, essas coisas, elas Se diluem. elas aparecem. Você pega uma área como a construção civil, que tem um volume de empregabilidade muito grande, isso aparece, né? A imprensa noticia isso. Agora, repito, aqueles que tiverem interesse, aqueles que não são empresários ainda, e aqueles também que já são empresários, nesse momento de crise, o SEBRAE está à disposição para orientá-los, para aquele que está, vamos pegar especificamente aquele que está querendo abrir uma empresa. Nós podemos fazer um plano de negócio para ele, é só ele ligar para 0800 570 0800, ele será atendido, a pessoa vai dar as orientações para ele, o que ele tem que fazer, para ele começar o negócio correto. Porque não adianta o cidadão, com o dinheiro na mão, que é um outro erro gravíssimo, ele tem um capital na mão, ele não segura esse capital. Então ele investe todo ele no negócio, quando você tem linhas de crédito a juros baixíssimos, com carências para você pagar, porque você precisa de ter um tempo, precisa de ter esse dinheiro, essa poupança, porque o ponto de equilíbrio da empresa, o que é ponto de equilíbrio? É quando a despesa e a receita empatam e você começa a ganhar dinheiro. Eles demoram. Então, nessa demora, se eu invisto todo o meu capital próprio, o que vai acontecer? Enquanto eu não tiver esse ponto de equilíbrio, vai faltar dinheiro para eu manter o meu negócio. Aí começam os problemas. Eu entro no banco, vou usar cheque especial, cartão de crédito, vou pegar dinheiro emprestado com parentes, enfim, aí é um desespero. E aqueles que já têm o seu negócio, que estão tendo dificuldade, procure também o SEBRAE ou alguma empresa especializada nessa área, para que possa estar fazendo algumas melhorias no seu estabelecimento. De repente, você mexendo numa vitrine, na questão da disposição das mercadorias no estabelecimento, principalmente, que é um grave problema que o brasileiro tem, de misturar os negócios, o privado com o pessoal. Então, doutor, está errado, não vai dar certo. Então, aí o SEBRAE entra nesse momento. Nós subsidiamos a maioria desses trabalhos, são de valores pequenos, porque a nossa função é social. Então, o SEBRAE está à disposição. Isso tem nos trazido grandes resultados. Pra você ter uma ideia, de 2010 para 2014, nós começamos com 24 mil atendimentos, nós fechamos com mais de 60 mil o ano passado e vamos ultrapassar essa meta esse ano. O SEBRAE tem um corpo de técnicos, de consultores que estão capacitados a estar atendendo esses empresários. Eugênio, vou pedir licença você para fazer um breve intervalo. Na volta a gente conversa pontualmente sobre essas ajudas que são possíveis do empresário conseguir, de quem quer ser empresário ou de quem já é empresário, ok? A gente volta já com Mercados e Negócios, que hoje entrevista o superintendente do SEBRAE no Espírito Santo, José Eugênio Vieira. Até já. Quer saber o que acontece na Grande Vitória? gvnews.tv.br, o seu canal de jornalismo na internet. Em momento de crise econômica, um financiamento pode ser a solução para seguir em frente e não ficar no meio do caminho. Ainda mais em comunidades com vulnerabilidade social. Pensando nisso, o Bandes criou o programa Bandes Comunidades. Ele possibilita o desenvolvimento dos pequenos negócios de forma articulada, gera emprego e renda, promove o desenvolvimento sustentável e fortalece a economia criativa. Entre em contato com o Bandes, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo. Informações sobre linhas de financiamento, ligue para o Bandes Atende 0800 283 4202 ou entre em contato pelo site bandes.com.br. GVNews 3317-7313. Ligue GVNews, a TV da Grande Vitória.
Olá, estamos de volta com Mercados e Negócios, que hoje entrevista o superintendente do Sebrae no Espírito Santo, José Eugênio Vieira. José Eugênio, no primeiro bloco você colocou que, apesar da crise, o número de empresas no Espírito Santo tem aumentado. Mas há um risco aí, porque muitas dessas empresas que estão sendo abertas por pessoas que perderam seus empregos por conta da crise e estão investindo em novos negócios para sobreviver. Muitas dessas pessoas não têm a expertise necessária, não se prepararam para tocar um negócio e pode ser que acabe perdendo o dinheiro investido, perdendo o próprio negócio e ficando numa situação pior do que estava imediatamente após perder o emprego. O Sebrae, se diz que o Sebrae está aí à disposição para orientar, tem pessoal treinado, pode orientar linhas de crédito, para que as pessoas tenham uma situação mais confortável ao abrir o seu negócio e ao tocar o seu negócio. O que eu vou te perguntar agora é o seguinte: de que forma o Sebrae ajuda? Como que a pessoa pode fazer efetivamente? Vou dar um exemplo. Eu quero abrir, recebi meu fundo de garantia e quero comprar uma barraquinha de cachorro-quente para botar na praça. Como tem aqui em Goiabeira, já aumentou, já tem quase umas 20 ali. Como é que o Sebrae pode ajudar essa pessoa que só tem a ideia e o dinheiro na mão? Ela se dirigir ou ao Sebrae ou à Prefeitura Municipal, que nós trabalhamos integrados, que lá ele receberá toda a orientação de como ele deve proceder. Essa foi uma área que cresceu assustadoramente. Nós começamos esse projeto em 2009, ele já foi criado em 2006, mas efetivamente ele entrou em operação em 2009, que ele precisava de regulamentação. É uma lei federal, é uma emenda constitucional. De lá para cá, nós já conseguimos regularizar aproximadamente 130 mil pessoas que estavam nessa situação, que hoje se tornaram empresários. Ele, quando se torna empresário, ele passa a ter direito às benesses, vamos chamar assim, entre aspas, da legislação trabalhista. Tem seguro... acidente, morte. Não, para morte, você tem assistência médica, você tem aposentadoria proporcional. Então, são aqueles benefícios que a lei oferece ao cidadão brasileiro, mas para aquele que esteja efetivamente regularizado, porque essas coisas não são assim tão simples. O segundo ponto, essa pessoa que se regularizou, ela pode emitir uma nota fiscal, ela pode participar, por exemplo, de uma licitação de uma entidade pública. Então, ela começa a ter uma série de benefícios. Isso, de uma certa forma, foi um avanço significativo. Nós não temos, assim, um número exato de quantas pessoas estejam nessa situação ainda de não estar regularizado, mas é um volume substancial. Tanto é que o Sebrae já trabalha já na segunda etapa, que é voltar aqueles que já foram regularizados para ver efetivamente como é que eles se encontram. Se efetivamente eles estão progredindo, se eles estão atentos aos pagamentos regulares da contribuição que ele tem que fazer por mês, que é bem pequena. Você paga R$1 de ICMS, R$5 de ISS e algo em torno de 30 e poucos reais de INSS, que dá 40 e poucos reais. Eu não tenho aqui os dados exatos. Mas tem um portal lá, né? Tem. Lá consegue isso tudo. Indo à prefeitura ou indo aos balcões do Sebrae, ele vai ter toda essa recomendação. Aqueles que estão querendo abrir um negócio, o procedimento é o mesmo. Pegue um telefone, passe um e-mail para o Sebrae, ele vai receber a resposta. O Sebrae hoje tem 500 consultores, especificamente para planos de negócio. Tem outros projetos que você tem mais consultores. Então tem uma força de técnica de trabalho que dá essa oportunidade desses empresários que estejam nessa situação poderem estar nos procurando. Veja bem, é importante, Roberto, também, que as pessoas fiquem atentos aos nichos de negócios. Nós estamos em crise, todo mundo está falando em crise. Quando você está em crise, as pessoas têm uma tendência de segurar o dinheiro, de gastar menos. Mas tem umas áreas que são sucesso, mesmo na crise. Exemplo, a área de cosmético. As mulheres não deixam de ir ao cabeleireiro, de fazer unha, cabelo, etc, etc. Esse é um mercado que não sentiu, ele cresceu. Mas você tem outros mercados que a pessoa não pode ficar sem comer, mas ele retrai na compra. Então, esse é um segmento na área do comércio que sentiu a crise. Eles perderam aí, em termos de 20% do volume dos negócios deles. Por quê? Porque eu vou comprar, mas eu já não compro como eu comprava. Eu vou comprar o que a minha receita está me dando condições para fazê-lo. Então, é muito importante procurar esses segmentos, repetindo,
Prefeitura e o SEBRAE. Por quê? Porque, no caso do empreendedor individual, vai orientá-los de como proceder. E aqueles que já estão no mercado, procurar o SEBRAE, eu repeti o número aqui, 0800 570 0800. Será bem atendido. Se não for, por favor, ligue para o superintendente, para qualquer diretor, que nós vamos atrás dessa questão. O atendimento hoje vai ser essencial porque as pessoas estão num momento muito sensível da vida, né? Perde o emprego, quebra um negócio. É um momento realmente de reestruturação da vida. Toda a gente às vezes tem 10, 15 anos no mesmo emprego e perde e tem que recomeçar. É um momento muito delicado. Agora, você falou uma coisa importante, as prefeituras. De que modo o SEBRAE tem se relacionado com as prefeituras para que essa regularização desses negócios aconteça efetivamente, né? Tem a lei das microempresas, tem um monte de coisas, mas as prefeituras, de um modo geral, são um pouco refratárias a essas mudanças. Como é que tem sido essa situação aqui no Espírito Santo? Roberto, sensacional. Nós trabalhamos com 78 municípios. O Estado tem 78 municípios, 100%. O que mais tivemos dificuldade foi de efetivamente implantar a lei da micro e pequena empresa. Mas hoje nós já temos 42 municípios com a lei implementada, em execução. Já aprovada na Câmara? Aprovada, sancionada, e ela é em execução efetiva, ou seja, a Prefeitura está implementou a lei e ela está em execução. Por que eu estou te falando isso? Porque a lei tem muitos capítulos. E o governo federal, o caso SEBRAE, com a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, lá com o ministro Afif, estabeleceu algumas prioridades. Então, se buscou nessa lei 4 capítulos que foram considerados essenciais inicialmente, que é a figura do empreendedor, das compras governamentais, que é aquilo que eu estou te falando, a pessoa regulariza, você tem a lei, mas as pessoas esquecem que para você ter participação no ICMS, você tem que ter geração de riqueza dentro do seu município. Um caso concreto aqui, se o tempo permitir. Teve um prefeito aqui da região noroeste, chamado São Domingos do Norte. Não vou citar o nome da pessoa. Ele um dia me procurou, eu era secretário da Fazenda, falou assim, Zé Eugênio, me ajuda a aumentar a minha arrecadação de ICMS. Eu falei, prefeito, ele era o maior exportador de café do Espírito Santo. Você exporta o seu café por onde? Vitória. Pois é, na época o prefeito era Luiz Paulo, aqui. Ele falou, o senhor está botando toda a sua receita de café em Vitória. Vitória não tem um pé de café, mas recebe um maior percentual de distribuição de ICM por causa disso. Estou dando só esse exemplo de como essas coisas funcionam. Então, a partir do momento que você convence a municipalidade de que é importante que ela faça as compras governamentais no município, quando for o caso, ela estará gerando receita dentro do município que vai para o valor agregado que depois vem para a distribuição de ICM do município dela. Então já é um fator positivo. A burocracia é uma coisa maluca. É uma campanha que o ministro Afif vem fazendo, o presidente Barreto e nós todos aqui no Espírito Santo, inclusive o governador Paulo Artung, que é de criar as condições para eliminar essas barreiras. É inconcebível que o cidadão tenha toda uma estrutura já montada, capital definido, empréstimo bancário definido, tudo pronto para começar, que ele tem que esperar 9 meses, 10 meses, 8 meses, 5 meses para ele abrir o negócio dele. Não tem alvará, não tem nada. Não tem nada, então é a burocracia. Mas já temos exemplos concretos de Cariacica, que os empresários passaram a fazer online, conforme a complexidade, mais de um dia ou 2 dias, mas tinha o alvará dele. Esse trabalho está altamente positivo. Hoje diminuiu consideravelmente esse prazo. Criamos aquela figura do agente de desenvolvimento. O que é isso? Com as dificuldades naturais que as prefeituras têm, no passado, da qual eu entrei, quando eu entrei no Estado, existia esse grupo, que eram os técnicos do Estado. É muito comum, às vezes, pensar assim, poxa, sai governo, entra governo, isso fulano está lá ainda. É porque ele é profissional. Ele foi contratado para aquela profissão, ele faz o trabalho dele profissionalmente. E faltava isso também no Estado, que na gestão passada do governador Paulo Artung, ele resgatou essa figura. E nos municípios falta essa pessoa, porque a maior parte dos empregados é cargo comissionado, designação temporária ou estagiários. E você tem poucos efetivos, que são aqueles que, independente de que entra, eles estão lá, eles continuam girando a máquina. O SEBRAE, hoje em parceria com o Tribunal de Contas do Estado, faz esse trabalho. Já tem prefeituras que esses técnicos estão no 3º estágio, que é elaborar projetos.
Com isso, eles vão diminuir despesas. Você dá a garantia da continuidade. Por que diminui despesa? Porque você não precisa de contratar consultores, essa coisa toda. Você tem o indivíduo lá. O segundo é o alvará, que é a licença. Já tem hoje uma portaria que você pode... há coisas que você pode, na hora, você dá a licença, e outras você pode dar uma provisória, porque aí depende de meio ambiente, depende de vigilância sanitária, bombeiro, essas coisas todas. Mas está bem num prazo execuível. Bom, e por último, você tem... então, vamos lá. O empreendedor individual. 100% dos municípios trabalham com o empreendedor individual. É um projeto social de grande alcance, deu certo, emplacou. Então, são esses pontos que eu considero que sejam relevantes. Quer dizer, então, com as prefeituras aqui, a relação está saudável, quer dizer, pelo menos está andando do ponto de vista do empresário, que é aquela pessoa que quer botar o seu dinheiro para abrir um negócio. Outra questão, o senhor falou também que o Sebrae tem 500 consultores para ajudar a abrir plano de negócio. Plano de negócio, muita gente não sabe o que é. O que é o plano de negócio e como o Sebrae faz? A pessoa tem que ir lá procurar, tem que levar documento para que essa pessoa consiga fazer o seu plano de negócio. Tem vários projetos no Sebrae. Primeiro foi mudar uma rotina de esperar que o empresário viesse ao Sebrae. Então nós ampliamos as nossas agências de desenvolvimento. Essas agências estão lá em pontos estratégicos, elas não estão lá para esperar o empresário, elas estão lá para diminuir custos de viagens, de ficar para cima e para baixo. Então, por isso a gente tem 11 agências hoje. O segundo ponto, nós criamos essa agência, nós vamos ao encontro do empresariado, tem projeto específico para isso. Então, hoje todo o Estado recebe a presença da figura de um consultor do Sebrae. Seja ele da área da agropecuária, seja ele do comércio, seja ele da indústria, seja ele de serviços. Nós ampliamos esses atendimentos de área de serviços. Independente disso, tem aqueles que podem procurar diretamente o Sebrae no nosso balcão. Nós estamos lá preparados para recebê-los, para fazer... O que é plano de negócio? Plano de negócio é um projeto, é um planejamento. É você ter um dinheiro e saber como você vai usar esse dinheiro, de que forma você vai racionalizar a aplicação desse dinheiro, para que você amanhã não venha ter resultados negativos. É isso. Documento, sai um papel, que as pessoas não entendem, sai um papel direitinho, que dia que você faz. É feito um diagnóstico. Em cima desse diagnóstico, que o consultor vai dizer que ele tem que fazer. E já sabe o nicho, esse nicho está podendo investir, melhor não botar o dinheiro agora. É isso aí. Quer dizer, vocês vão orientando passo a passo. Eu tenho X para investir, quero abrir um negócio nessa área, e a partir daí vocês começam a orientar, caminhar com um empresário. E chegar, se for o caso, sai, porque esse aqui não vai dar certo. É isso aí. É coisa simples. Quer dizer, e aí as pessoas não têm essa noção. As pessoas, vê um anúncio de compre uma carrocinha ou tem o dinheiro, eu trabalhei com venda de pneus a vida toda. Tenho dinheiro, vou vender pneu. E aí nem sempre isso é assim. A pessoa tem que ter uma certa vocação, uma certa vontade. Roberto, eu tenho um amigo que às sextas-feiras eu ia à carrocinha dele comer empada. Uma delícia. O cara cresceu, trabalhou numa grande empresa na época que ela foi privatizada e que houve um excessivo número de demissões. A quantidade de clientela dele era um negócio fantástico. Era ele e a esposa. Um dia eu cheguei lá e falei, cadê fulano? Não, ele agora está abrindo um bar para fazer a mesma coisa lá. Depois que estava pronto, eu visitei esse bar. Eu olhei e falei assim, não vai dar certo. Porque ele esqueceu de fazer o estudo de mercado. Estava numa região de muitos bares. O fato de fazer só a empada não era suficiente, porque o público que vai ali não é para comer empada. Se a pessoa não estiver atenta para isso, que o consultor fica, a gente falou assim, meu amigo, aqui é o seu público, aqui é o seu mercado. Só que aqui você está num espaço público, você não está num espaço privado. Agora, você ao optar para ir por lá, você esqueceu do principal. Quem é que vai consumir a minha empada aqui? Aí, 2, 3, 4, 5 meses, fechou as portas. Então, todo o investimento que ele fez se perdeu. Então, é esse cuidado que tem que ter. E o Sebrae está preparado para fazer isso. Os nossos consultores irão dizer para esse indivíduo, não faça isso, porque não é o seu perfil, não é esse o mercado, aqui não tem isso, não isso. Enfim, é uma orientação que a gente dá. Então, presidente, você está colocando aqui,
perdeu o emprego, tem o dinheiro no bolso, que é uma tendência pelos números que o senhor mostrou, 2 mil fecharam, 6 mil abriram, né, aqui na Junta Comercial registrou, muitos desses 6 mil pode ser desse movimento de desemprego aí. Nesse momento de crise, mesmo com algum capital na mão, é importante parar, ter calma e não sair desesperadamente pensando só na sobrevivência do mês seguinte, preciso ganhar dinheiro e acaba perdendo tudo. É o momento das pessoas, assim como economizar os recursos que tem porque a situação não está fácil, qualquer passo que for dado tem que ser pensado com muita calma antes de dar esse passo. É isso aí. Quer dizer, não é um momento de desespero, é um momento de calma, é o contrário, né? Momento de crise. Há um equívoco com relação a, eu vou repetir, né, já está sendo repetido, que eu tenho dinheiro e eu idealizo um negócio e vou abrir e vai dar certo. Pode ser até que em algum caso, percentual bem pequeno, possa dar certo, mas na maioria das vezes dá tudo errado. Eu costumo às vezes brincar, quando você vem do serviço e volta, que eu vejo assim, às vezes um estabelecimento sendo aberto, aí eu falo, meu Deus do céu, não vai durar um ano. Porque o sujeito não olha que já tem do lado dele um estabelecimento que já conquistou o mercado, ele está consolidado, ele não vai tirar a clientela desse cidadão. Num primeiro momento, por curiosidade, pode ser que esse consumidor vá lá, mas ele vai lá no primeiro dia, ele volta porque ele está acostumado. Estacionamento, as pessoas que atendem, aí começa a ficar familiar dos empregados, aquela coisa toda, a forma de atender, aí ele vai optar para aquilo que ele está lá já, que ele está satisfeito, ele não vai mudar para uma experiência nova. Então tem que ter muito cuidado. O fato de eu ter o dinheiro, simplesmente ter o dinheiro, não significa que eu vou ter um bom negócio. E quem não tem dinheiro, tem os bancos aí para quem pode. Tem, esse é outro caso. Até aqueles que já investiram esse dinheiro, se foi aí num prazo entre 5 e 6 meses, a legislação permite que a gente consiga captar esse recurso para voltar com esse dinheiro para ele fazer o capital de giro dele. Então, está aí a oferta, o Sebrae, parceiro dos empresários. As nossas avaliações são muito boas, Roberto. A gente chega no final do ano, a gente mede 3 vezes por ano, tem uma empresa contratada através de licitação, para saber o que o cliente acha do serviço que foi ofertado para ele, em termos de prazo e em termos de qualidade. E nós batemos aí 90%, 95%. É um bom índice. Isso dá uma demonstração da capacidade do Sebrae, o tamanho do Sebrae, a conquista que o Sebrae teve do mercado, não só aqui no Espírito Santo, como no Brasil como um todo. E a gente fica muito satisfeito de estar por dentro, de estar à frente de um estabelecimento com tanta envergadura e com tanta resultados tão positivos. E com possibilidade de ajudar essas empresas nesse momento de dificuldade, né? Quer dizer, essa expertise foi criada para isso, né? Para poder ajudar nesses momentos em que as coisas não vão tão bem como todo mundo gostaria. É isso aí. Eugênio, eu queria agradecer a sua presença aqui em Mercados e Negócios, esses esclarecimentos. O telefone do Sebrae está à disposição, nós vamos colocar o portal do empreendedor para que as pessoas tenham informação e possam ter uma trajetória mais tranquila nesse momento aí de dificuldade. Nós é que agradecemos em nome da diretoria e desejo que todos que vierem nos procurar tenham realmente sucesso no seu empreendimento. Ok, mais uma vez, obrigado. Obrigado por assistir Mercados e Negócios. A gente volta na próxima semana com uma nova entrevista. Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português. Mercados e Negócios, oferecimento Bandes, soluções de financiamento para o desenvolvimento em rede.